Neste vídeo dos 69 minutos sobre a sexualidade vamos falar de abusos. Porque também há abusos na sexualidade, não é? É algo mais restrito porque muitas vezes é algo que é escondido. A sexualidade, como não é muito verbalizada e acaba por ser um tabu, esconde muita má sexualidade. Má sexualidade sem consentimento acaba por ser um abuso, não é? Por isso, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, não é? A maior parte dos abusos nas crianças vem um bocado da parte da sexualidade não haver uma educação sexual. Não é? As crianças não sabem que o que está a ser proposto por adultos, se é bom, se é mau, se é normativo, se não é normativo, se é moral, se é imoral, não sabe porque é uma criança, não é? Aliás, muitas crianças só sabem que foram vítimas de abusos quando entram no circuito escolar, não é? E no comparativo, falando com os meninos e as meninas, outras veem que o que se passa com elas não se passa com os outros meninos e com as outras meninas. Por isso é que muita dos abusos sexuais em crianças se passa quase nos seios familiares ou nos circuitos familiares, pessoas que frequentam as casas das crianças, não é? Tem que haver aqui sempre a parte da denúncia, porque o abuso, todos os abusos são crime. O problema todo é que as denúncias, porque vem da parte da vergonha e da parte até da culpa. Há muitos pais que se sentem culpados dos filhos terem sido abusados sexualmente porque não providenciaram a proteção necessária, não escrutinaram bem as pessoas com quem as crianças se davam, confiaram demasiado em determinadas pessoas. Ora, tudo isto são situações em que as pessoas podem permitir só o abuso, não é? Obviamente, escusado-se a dizer que um abuso sexual numa criança marca para a vida, não é? Porque é algo que não é normativo naquela idade, o próprio corpo não está preparado para o abuso e estas crianças, se não forem acompanhadas, depois chegam à adolescência ou a pré-adultos e a própria sexualidade delas, já voluntária, por isso já a gostarem de pessoas, é sempre contaminada com esta parte que ficou memorizada fisicamente, não é? Por isso, temos que ter muita atenção na parte dos abusos. Quem tem filhos, de ver com quem os filhos frequentam e muitas vezes ver que grau de confiança nós damos a determinadas pessoas para terem com os nossos filhos. Porque hoje em dia, ou há o 8 ou 80, não é? Ou ainda existem educações muito de esconda a nudez, não mexe no pipi, na pilinha, não te dispas à frente de pessoas mesmo conhecidas, não vistas essa saia tão curta, essa roupa tão coleante, por isso, muito rígida, ou então, anda tudo nu, isto é quase naturismo, não é? São nestes graus do 8 a 80, não é, que são proporcionados os contextos para os abusadores, porque os abusadores têm como fetiche, ora, vão lá ver o meu vídeo sobre o fetiche, por isso, têm fetiches de terem prazer sexual com crianças, não é? Por isso, se é um fetiche, elas tudo fazem para concretizarem os seus intentos, não é? Como veem no meu vídeo do fetiche, o fetiche é algo a que nós nos dedicamos e é algo que até envolve adoração e amor, não é? Por isso, um adulto, que neste caso tem uma perturbação, tendo o fetiche de ter sexo com crianças, tudo fará para ter sexo com aquela criança. Por isso são muito cuidadosos, são muito protetores, dão-lhes tudo, para as crianças são as melhores pessoas do mundo, não é? Tudo isto, os pais têm que estar atentos, não é? Quando existem pais, não é? A estas situações. Escusado será dizer que nas instituições a probabilidade de acontecer abusos são maiores. Por isso é que vimos alguns casos em Portugal até de pessoas conhecidas que utilizavam a rede de instituições públicas para fazer a agressão de crianças, não é? Ou na igreja, onde hoje em dia ocorrem processos de pessoal das igrejas que abusavam de crianças ou de adultos, não é? Tudo o que seja propenso a silêncios, a não falar, a vergonhas, a penas, a culpa, proporciona estes contextos, não é? Ora, os abusos existem nas crianças, pois existem também nos pré-adultos e nos adultos, não é? Tem a ver como é que nós vemos os abusos, não é? Porque muitas vezes, se crianças que foram abusadas e que não foram acompanhadas, repetem abusos sobre outras pessoas, não é?
foi uma aprendizagem, por isso eles repetem a aprendizagem. E depois há os abusos, obviamente, que são que nós não esperamos. Quando nós somos violados ou violadas por alguém, não estávamos à espera de nada, não é? O problema todo é que aqui depois também a culpa cai sobre a vítima e não sobre o agressor ou a agressora, não é? Porque quantas pessoas depois não vão ao tribunal fazendo queixas, e já são uma percentagem muito pouca de pessoas que fazem queixas, a maior parte delas tentam entrar em processo de negação e de não falar deste assunto, não é? Há famílias até que perante abusos, seja de crianças ou de adolescentes ou mesmo de adultos, preferem esconder a situação, não falar. É como se aquilo não existisse. Obviamente, não é? Isto é algo que não existe só para quem não passou por. Quem passou por vai sempre existir, não é? Por isso, pessoas que fazem queixas nas polícias ou nos tribunais ouvem muito a situação da parte da provocação, não é? Porque o agressor, obviamente, o abusador vai sempre dizer que foi provocado. Quantos abusadores estão em tribunal a dizer que crianças de 2, 3, 4, 5 anos as provocaram, não é? Abriram as pernas, queriam que ele fizesse sexo com ela. Por isso, para o abusador, a provocação vem sempre do outro lado. Por isso, no sistema está um bocado esta ideia de que uma mulher vestir saias curtas ou ter um decote muito vincado está a provocar um homem, não é? Ora, isto é uma má educação, não é? É tudo isto. Por isso é que tudo isto potencia estes abusos, não é? Os adultos, perante um abuso, têm outra gestão emocional do que uma criança, obviamente, porque já têm uma vivência de vida, não é? É muito mais fácil, em psicoterapia, nós fazermos um acompanhamento de um adulto ou uma adulta que foi abusada do que uma criança, menino ou menina, que foi abusada, não é? Até mesmo na verbalização, como é que eles se expressam, como é que se falam do que aconteceu, não é? É, hoje em dia, muito importante, perante abusos, fazermos queixas, não é? Isto são os abusos que nós não estamos à espera. Depois há os outros abusos que nós não estamos à espera, mas que vão acontecendo. E hoje em dia, em muitos casais, as relações são de tal modo agressivas, não é? Em termos de verbalização, em termos de tratamento, distanciamentos, silêncios, não é? Que as suas atividades sexuais envolvem um bocado de dominância e de poder, não é? Quantas mulheres não dizem que muitas vezes que são quase vítimas de violações dos companheiros ou dos maridos, não é? Que elas depois acabam por quase desvalorizar porque são companheiros e maridos, não é? Porque, então essas pessoas têm muita vergonha. Imaginem ir fazer uma queixa e eu venho fazer uma queixa de violação do meu marido, não é? A própria queixa, quem a recebe, como não é normativa, não sabe muito bem lidar com ela. Mas a pessoa, sendo casada, pode cometer uma violação. Violação é tudo o que acontece onde envolva dor e que não é consentido. Pronto, não é? Não estamos a falar de bondage. Ora, vamos lá ver o meu vídeo de bondage, onde são adultos e em consenso que praticam práticas que envolvem dor, não é? Não é a mesma coisa. Isto não é o abuso, porque são dois adultos que querem, verbalizaram antes o que vão fazer, estabeleceram limites, e aliás até existem palavras de segurança no bondage, quando houver muita dor. Se eu disser que a palavra de segurança é passarinho, quando eu disser passarinho, para naquele segundo, não é? Ora, nos abusos isto não acontece, não é? Por isso as mulheres muitas vezes falam de que não dormem porque os maridos abusam delas de noite, quando elas estão a dormir, não é? Muitas delas até têm maus sonos porque sabem que vão para a cama e que vão ser atacadas. Então, se isto envolver vícios do álcool e de drogas, é pior ainda, não é? Isto para não falar de parceiros que são autênticos violadores, seja dentro de casa ou fora de casa. Por isso, chegam a casa e violam, não é? E muitas mulheres, muitas delas têm filhos porque os abusadores usam os filhos, engravidando a mulher muitas vezes para ela ficar mais dominada, porque está mais limitada a nível de situação económica, não é? Há autênticos casos de abusos, não é? Que podem durar anos, não é? Sem ninguém saber de nada, não é? E esqueçam lá o vosso pensamento normativo de que isto só se passa onde não há educação e onde há pobreza. Não. Há aí muita gente da classe alta a ser violada e que não fala porque não quer perder o Mercedes, as férias nas Bahamas ou a moradia em Cascais ou na Foz, não é? Os abusos acontecem em todos os contextos onde existem poderes desequilibrados, não é? Alguém tem muito poder, pensa que pode fazer o que quer. Quem não tem poder acha que quem
pode fazer, não é? Há pessoas que, o seu status, pela sua integração na sociedade, têm muita vergonha em fazer qualquer tipo de queixa nas autoridades, obviamente, não é? Quando nós vemos casos de pessoas de figuras públicas que já fizeram essas queixas, é porque não é só por causa do abuso, é depois das chantagens que se seguem aos abusos, porque para alguém se expor de tal maneira, sabendo que depois a justiça é lenta, é preciso um ato de coragem muito grande, não é? Sempre que estes casos são detectados a nível de consulta de psicologia, nossa primeiro conselho é isto tem que ser alvo de queixa, obviamente, não é? Preparamos as pessoas para as queixas, não é? Para a exposição, para voltar a repetir, porque quem foi abusado sexualmente, quando repete, quando verbaliza, o corpo está a sentir outra vez a violação. Por isso é que é muito importante hoje em dia nas queixas e nos tribunais haverem as gravações para memória futura. A pessoa diz uma vez, está gravado, não tem que andar a repetir 10 vezes a mesma coisa. Antigamente repetia-se na queixa, depois na contra-queixa, na audiência, na negociação do acordo, de um eventual acordo, numa desistência. Estávamos sempre a repetir, porque as pessoas estavam quase sempre em permanência abuso sensorial, não é? Ora, já falámos das crianças, dos pré-adultos e dos adultos, vamos agora falar de um campo onde existe muito abuso sexual, que é nos idosos, não é? É uma faixa etária onde os silêncios imperam mais. Por muita vergonha, porque muitos abusos são até cometidos por parceiros, não é? Porque aqui também já existe muita parte de alguns vícios que já vêm de adultos e que permanecem na velhice. E depois também porque as pessoas têm muita vergonha de depois dizer o que se passou, não é? Muitas vezes já nem conseguem situar no tempo ou verbalizar bem o que se passou. Sabem que foi algo que não gostaram, algo que lhes doeu, algo que lhes provocou feridas, algo que não é normal. Não é? As mulheres, se tiverem uma má vida sexual, e quando eu digo uma má vida sexual é não terem orgasmos ou não terem muitos orgasmos, porque uma má vida sexual não é o parceiro não dá prazer ao parceiro, não, é ela não ter prazer. Chega aí aos 45, 50 anos, na fase da menopausa, e que inconscientemente quase que entram na reforma. Acham que os parceiros desistem delas sexualmente. Não é? Por isso acabam ali a sexualidade, entram nos 50 anos e aquilo estão em paz. Não é? Por isso, vejam lá quanto mal era a sexualidade destas pessoas para preferirem estar em paz. Por isso, anularem algo nelas que lhes dava prazer. Só que como nunca lhes deu muito prazer ou nenhum prazer, elas preferem não estar assim. Ora, agora vejam uma pessoa neste estado de espírito, por isso estou em paz, de repente os parceiros quererem a sexualidade, não é? Isto acaba por ser muito desorganizador emocionalmente, porque elas não conseguem dizer não porque são parceiros, não é? Muitas vezes há aqui muita diminuição do parceiro para ela, no sentido de que tu já não consegues, há muita desconfiança, não fazes comigo e andas a fazer com alguém, não é? E tudo isto condiciona ao abuso, não é? Raras são as queixas das pessoas de abusos de pessoas de faixas etárias muito elevadas, não é? Porque há muita vergonha, não é? É quase que isto passou a ser uma situação em que é normativo serem abusados, não é? Obviamente, filhos e filhas que veem estes idosos, idosas ou idosos, porque também há idosos homens a serem abusados numa porcentagem menor, não é? Mas têm que estar atentos, não é? A infecções recorrentes, a sangramentos, a medos repentinos, por isso o idoso ou a idosa estar muito, ao toque muito aversivo, para se falar deste assunto. Porque se não se falar, ele não existe. Porque os idosos abusadores e quem foi vítima remeteram-se ao silêncio, não é? E depois, obviamente, vamos ver aqui a parte da psicologia. Imaginem uma mãe ter que dizer a um filho ou uma filha que foi abusada sexualmente pelo parceiro, não é? Que pode ser pai ou não dos filhos, não é? Isto envolve muita coragem, não é? Por isso é que há tanto silêncio e tantos abusos, não é?
Isto também faz aumentar, por exemplo, nesta faixa etária, as doenças sexualmente transmissíveis, porque os homens nestas faixas etárias não utilizam preservativos, fazem sexo fora de casa e dentro de casa, não é? E há aqui muito, nos centros de saúde, há uma rede aqui que está a apanhar muito nesta faixa etária muitas doenças sexualmente transmissíveis, porque não há uso do preservativo, obviamente não há aqui nenhum grau de prevenção, não é? O abuso só é permitido pelo silêncio, pelo contexto onde a sexualidade não seja falada. Porque como não há comunicação e o sexo é tabu, tudo o que acontece não respira, não fala. E isto cria vidas muito más, não é? Porque as pessoas não sabem gerir isto. Devem procurar ajuda psicológica, obviamente, para haver acompanhamento, até mesmo para saberem que algumas coisas que estão a acontecer são crimes, porque a maior parte das mulheres que são violadas pelos homens não configuram isto como um crime, não é? Mas é. E, aliás, se o tribunal pegar no caso e ele for condenado, até há agravamento, porque ele é companheiro, ele é parceiro. Por isso, deveria ser o último a fazer o abuso, não é? A lei tem também graus de intensidade de condenação, não é? A única questão é que as pessoas não acreditam na justiça, por isso não fazem as queixas e sabem que em tribunal, então, isto não dá em nada, não é? Apesar de hoje em dia já haver aqui grande mudança, não é? De mentalidades e hoje em dia um juiz decretar uma pulseira eletrónica ou um afastamento obrigatório já é corrente, não é? Mas as pessoas ainda têm muita vergonha. Por isso, o abuso vive da vergonha. Temos, mas é que deixar de ter vergonha do abuso, não é?